Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Estamos aqui meditando mais uma madrugada e buscando a presença de Deus, buscando entendimento, conhecimento e buscando o refrigério para a nossa alma, pois nós estamos vivendo num mundo tão caótico, num mundo com tanto desapor, e somente a palavra de Deus que nos conforta e nos dá alegria. Meus queridos, no livro de Salmo 119, versos 11, diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E nele o salmista expressa um profundo amor e reverência pela palavra de Deus. O versículo 11 é uma chave para entendermos o que significa viver uma vida que agrada a Deus, correto? E o salmista nos ensina de maneira clara e prática a importância de guardar a palavra de Deus no coração como um antídoto, né, contra o pecado. Primeiro, o valor da palavra de Deus. Nós devemos conhecer o valor inestimável da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, mas a própria revelação de Deus para o ser humano. Em um mundo cheio de distração e influência negativas, é fácil perder de vista a importância da palavra. No entanto, o salmista aqui ele destaca algo essencial. A palavra de Deus deve ser guardada no nosso coração. Sabe? E o que significa? O que isso realmente significa? Significa que a palavra de Deus não deve ser apenas lida de forma superficial, mas ela deve ser internizada. Ela deve fazer parte da nossa vida de tal forma que nossas decisões, nossas atitudes, pensamentos sejam moldadas por ela. Que a nossa vida seja repletas de verdadeiro amor. E segundo é o coração, né? Porque a palavra está dizendo: guardei a tua palavra no meu coração. O centro da vida espiritual, meus queridos. Quando o salmista fala no meu coração, ele está se referindo ao centro das nossas emoções, das nossas vontades, das nossas decisões. Agora veja bem, o coração, na visão bíblica, é mais do que apenas um órgão físico. É um lugar onde as nossas escolhas são feitas. Se guardarmos a palavra de Deus no coração, isso influencia todas as áreas da nossa vida, meus queridos. Desde os pensamentos mais íntimos até as atitudes mais visíveis. Entende? Se eu guardar a palavra ao meu coração, as minhas decisões dificilmente vão ser errôneas. Porque no livro de Provérbios nos lembra, né? Provérbios capítulo 4, versos 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha aí. Portanto, se eu e você, se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, ela vai guiar, ela vai proteger nossa vida. Entende? E qual é o propósito de guardar a palavra?
O versículo de Salmo 119, versos 11, termina com um objetivo bem claro: para não pecar contra ti. Meus amados, a razão principal para internalizar a palavra de Deus é evitar o pecado. Sabe? Quando estamos imersos na palavra, o pecado se torna mais evidente e a tentação perde a sua força. O pecado muitas das vezes começa na mente e no coração, antes de se manifestar em ações. É muito interessante, né? Muitas das vezes começa na mente e no coração. Mas quando a palavra de Deus está guardada no nosso coração, ela atua como um filtro, sabe? Ajudando-nos a discernir o certo do errado. Ela nos ajuda a tomar decisões sábias e a resistir às investidas dos inimigos. Mateus capítulo 4, versos 4 é um exemplo claro disso, é um exemplo que vem nos ensinando. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu ao diabo com as Escrituras. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então você veja bem que Jesus demonstrou que para resistir ao pecado, é preciso viver a palavra de Deus. É preciso guardar a palavra de Deus. É preciso exalar a palavra de Deus. Não é apenas como um conhecimento intelectual, mas como um alimento diário. Um alimento diário. E quando Jesus nos ensina, quando deixou esses ensinos para mim e para você, nós devemos praticar todos os dias. Aí você pode perguntar: mas como guardar a palavra no coração? Eu fiz umas notações e eu escrevi aqui algumas práticas para guardar a palavra de Deus no nosso coração. Primeiro, leitura diária da Bíblia. O primeiro passo para guardar a palavra é conhecê-la. Dedicar um tempo diário para a leitura e meditação nas Escrituras é fundamental. Todas as madrugadas, às 4 horas da manhã, eu busco a palavra de Deus para ter ótimas decisões, porque é fundamental para a minha vida, meus queridos. A palavra de Deus, ela muda. A palavra de Deus traz mudança para a vida daqueles que estão pagando preço, que estão ali buscando, querendo aprender, querendo ser usado pelo Espírito de Deus. Segundo, memorização dos versículos. Confesso para você que eu não memorizo tantos versículos, mas sempre no momento certo o Espírito Santo vem e me lembra daquilo que eu já estudei, daquilo que eu já li. Não é verdade? Então, memorizar versículos chaves pode ser uma ferramenta poderosa. Quando você tem a palavra no coração, ela estará disponível para ser usada em momento de necessidade. De necessidades. Às vezes você pode estar falando da palavra de Deus para ganhar uma alma. E a pessoa pode parecer que entende mais que você. Mas aí é como eu falei, quando eu memorizo os versículos, principalmente aquele versículo-chave, que vai ser a ferramenta poderosa para quebrar todos os paradigmas do sofismo,
dessa coisa, me perdoe a expressão, nojenta que está sendo no mundo de hoje, a distorção da palavra. E terceira, a meditação, meus queridos. Sabe, meditar na palavra não significa apenas ler rapidamente. Não, mas refletir profundamente sobre o que ela ensina e como ela se aplica na sua vida. Então, quando eu estou meditando na palavra, não é uma leitura, não é uma meditação rápida, mas tem que ser aquela meditação profunda para que eu possa entender os propósitos de Deus para a minha vida. Em quarto, está a obediência. A verdadeira guarda da palavra de Deus se manifesta na obediência. Não basta apenas conhecer as Escrituras. É necessário viver conforme elas nos ensinam. Sabe? Não basta apenas conhecer as Escrituras. Não basta, mas eu conheço capa a capa. Mas a partir do momento que eu sou obediente, eu entendo que é necessário viver conforme elas, conforme as palavras. Como Tiago diz ali no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos diz: sede praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha aí. Quantos estão dentro da igreja sendo apenas ouvintes? Quantos que estão lendo a Bíblia, mas não estão guardando em seu coração, não estão praticando, não estão memorizando, não estão fazendo um plano profundo para entender. Tiago, ele é bem claro: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitas pessoas estão se enganando, não estão tendo uma comunhão pura com o Senhor. Comece a praticar a partir de hoje. Ah, mas eu não tenho o hábito de levantar de madrugada. Tudo começa nos seus primeiros passos, meus queridos. Não foi fácil para mim na época quando eu comecei, mas hoje se tornou realmente algo agradável. Não vou dizer para você que eu conheço tudo de Bíblia, que a minha vida inteira eu vou aprendendo. Mas tudo que estou lendo, tudo que estou procurando praticar, todas as decisões que estou procurando tomar dentro da palavra, realmente está dando certo. E se está dando certo, o bom é compartilhar para com todos, não é verdade? Sabe, irmãos, guardar a palavra de Deus no coração não é apenas uma recomendação, mas uma necessidade para todo cristão. É necessário que todo cristão guarde a palavra de Deus dentro do coração. Sabe, quando nós fazemos isso, quando nós fazemos essa obediência, digamos assim, essa poderia ser a palavra correta, né? E quando fazemos isso, estamos nos protegendo do pecado e nos alinhando com a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, meus queridos, em um mundo cheio de tentações, incertezas, a palavra de Deus se torna o nosso firme alicerce. A palavra de Deus se torna
a nossa armadura, nossa estrutura. Sabe, que possamos, eu e você, como salmista, poder dizer assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E de verdade, eu desejo que cada um de nós possa, de fato, guardar a palavra de Deus em nosso coração, permitindo que ela seja a luz que guia os nossos passos e a proteção contra o pecado. É como eu falei, estamos vivendo num mundo cheio de caos. E se você não estiver pautado na palavra de Deus, como vai ser sua vida? Eu quero mostrar para vocês, ler para vocês uma história que o Senhor me deu no meu coração. Coloquei o título Tesouro Esquecido. E diz assim, ó: em uma vez um jovem chamado Antônio, que vivia em uma pequena cidade à beira de um grande rio. Antônio era um rapaz comum, mas com um grande sonho. Ele queria ser um grande explorador, viajar por terras distantes e descobrir tesouros perdidos. Desde pequeno ele se encantava pelas histórias de aventureiros que encontravam riquezas escondidas e sonhava em ter sua própria jornada. Certo dia, enquanto explorava a floresta perto de sua casa, Antônio encontrou algo curioso. Enterrado sobre a árvore velha. Havia um baú de madeira ali, com inscrições que ele não conseguia ler. O baú estava coberto de musgo e parecia ter sido esquecido por muito tempo. O coração de Antônio disparou. Ele sabia que havia encontrado algo importante. Com muito esforço, ele abriu o baú e, para sua surpresa, dentro dele havia uma carta antiga. A carta estava escrita em uma língua que Antônio não entendia completamente. Mas, entre as palavras, ele conseguiu ler algo que chamou sua atenção. O maior tesouro não está fora, mas dentro de você. A verdadeira riqueza é encontrada quando você guarda este segredo no seu coração. Antônio ficou confuso, mas curioso. Guardou a carta e começou a buscar respostas. Ele viajou, procurou livros antigos, perguntou aos sábios da cidade, mas ninguém parecia entender o que a carta queria dizer. Ele continuou sua vida de aventureiro, sua vida cheia de aventuras, mas sentia algo que estava faltando. Ele se sentia rico por fora, com suas conquistas e descobertas, mas se sentia vazio por dentro. Foi então que, em um momento de oração, Antônio ouviu um sábio conselho. O tesouro que você procura está mais perto do que imagina. Ele não está em um baú, mas na palavra de Deus. Nesse momento, Antônio se lembrou da carta e começou a perceber que o segredo que ela falava era justamente a verdade que ele havia negligenciado. A palavra de Deus. Ele havia passado sua vida procurando riquezas materiais, enquanto a maior riqueza de
todas estavam em seu coração esperando para ser descoberta. A partir daquele dia, Antônio passou a guardar a palavra de Deus no seu coração. Meditando nela todos os dias, ele percebeu que, à medida que fazia isso, a sua vida se transformava. As dificuldades que ele enfrentava já não pareciam tão grandes. E ele sentia uma paz e uma direção que nunca havia conhecido antes. É uma história linda. Faz com que eu e você venha refletir, meus queridos. Sabe, essa história ilustra de forma simbólica como muitas vezes eu e você nós procuramos tesouros em lugares errados, enquanto o maior tesouro está disponível para nós, a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, mostra que o verdadeiro tesouro é algo que devemos guardar em nosso coração, algo que vai além das riquezas materiais e que traz transformação verdadeira. Amados, você só vai ser transformado quando realmente você entender essa riqueza. E quando você for transformado, muitos vão dizer muitas coisas. Que você era isso, que você era aquilo, e não sei o que, não sei o que lá. Mas quando você for transformado, você vai viver novidades de vida. E vai entender que o Senhor realmente sempre esteve no controle. E que sempre teve um propósito para a sua vida. Então, meus amados, perdão, que eu e você nessa manhã, nós possamos verdadeiramente deixar Deus trabalhar. Vamos orar? Oh Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés. E também queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é a luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a guardá-la em nosso coração, para que possamos viver de acordo com a tua vontade e resistir ao pecado. Que a tua palavra seja sempre viva em nós, transformando nossas vidas e nos tornando mais semelhantes a ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. E lembre-se, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, medite profundamente a palavra de Deus. Busque conhecimento e guarda o teu coração. Se prepare, porque o dia está chegando. Jesus está voltando. E até a próxima, se assim Deus o permitir.